Glória a Deus. E aí, irmãos, felizes? Os salvos estão felizes? Está feliz aí, querido? Feliz por poder estar na casa de Deus, feliz por poder adorar o Senhor, feliz por poder estar aqui e saber que existe uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu. Feliz por saber que nós temos um lugar garantido. Amém? Feliz porque o tesouro maior já foi alcançado. Amém, não? Se você não quiser, manda para mim. Tem que estar animado, né? Hein, irmãos? Entusiasmado? Apaixonado? Mostra para mim. Não está apaixonado, não está chonado, não está... Hã? Apaixonado, mas às vezes apaixonado, mas é meio tímido ainda, né? Apaixonado. Alguém já falou para você que faz toda a diferença você fazer as coisas que você faz com paixão? Faz toda a diferença? Já falaram para você isso? Uma coisa simples. Se você fizer com paixão, mexe com as pessoas. Quem vê isso, quem presencia isso, é contagiante. Aquela pessoa é mexida. Tem que ter paixão. Né? Não é? E quem faz das atividades da vida, faz essas coisas com paixão, sabe o que acontece? O resultado final, você termina o dia feliz. Mesmo que os resultados não sejam tão grandes como você esperava, mas você colocou paixão naquilo, você foi inteiro naquilo, é bom demais. Amém? Já falou para sua esposa que você é apaixonado por ela? Hoje? Estou te dando a deixa, rapaz. Hã? Ei. Tem problema não, depois que tem filhos pode falar também, né? A gente tem que fazer tudo com paixão. Então, se você que tem a sua esposa todos os dias ao seu lado, você todo dia tem que dizer assim, olha, estou apaixonado por você. Glória a Deus. Você acredita que Deus às vezes conta algumas coisas por partes? Acredita nisso, não? Deus por acaso disse o dia que vem te buscar? Não? Ele falou em parte, mas ele disse que vem te buscar, não disse? Você está preparado? Está preparado? Está amedrontado? Na verdade, a palavra de Deus diz que devemos estar preparados, né? Mas se você não se acha preparado, fala com Deus, né? Deus, nosso Deus é cheio de misericórdia, Deus de graça, Deus maravilhoso. Mas Ele vem nos buscar, graças a Deus. Tem algo maravilhoso de Deus chegando nesses dias, nesta igreja. Sabe por quê? Porque esta igreja é uma igreja que ora, né? E como é uma igreja que ora, Deus, Ele ouve as orações, né? Abra uma palavra de Deus em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Mas nós vamos ler um pouco, ou não vamos ler não? Não, vamos sim. Capítulo 4, versículo 35. Para situar vocês. Talvez vocês já ouviram pregação sobre esse texto do capítulo 4 e depois já ouviram outra pregação separadamente do capítulo 5. Nós vamos falar de uma coisa só, tudo de uma vez, nessa noite, tá? Então diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco
assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Continuação, capítulo 5. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Vamos parar por aqui. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é poderosa, Senhor, para nos instruir. A tua palavra, Senhor, ela revela os teus planos, as tuas intenções para com a nossa vida. A tua palavra revela as coisas espirituais que não conhecemos se o Senhor não revelar. A tua palavra aponta a direção para a nossa vida. Nós somos gratos porque nós estamos num país em liberdade, com liberdade de podermos abrir a tua palavra, lê-la, meditar sobre ela, Senhor. Nós te pedimos nesta noite que, pela obra do teu Espírito, o Senhor faça com que esta palavra seja viva aos nossos corações. Que essa palavra, além de uma palavra de conhecimento, seja uma palavra rema em cada vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. O que aconteceu aqui? Jesus decidiu, já em um barco, ele decidiu atravessar um lago e ir para uma outra região, que era essa região do Gerasenos. E quando eles se aplicaram nesta direção, a palavra diz que houve uma tempestade, não é isso? Tempestade, a água estava entrando no barco, o barco estava começando a correr risco, e os seus discípulos lá pediram socorro para Jesus, Jesus interviu e acalmou a tempestade. Passa um tempo, eles chegam no destino. Mas é isso, eu já trouxe uma palavra sobre isso há um tempo atrás para a igreja. Voltamos a esta palavra unindo com essa anterior. É interessante, irmãos,
Porque se você for ler todo o texto, você vai ver que Jesus pediu para atravessar aquele lago, chegar no outro lado, ele se encontra com este endemoniado, liberta-o e acabou. Ele volta. Quantas vezes eu já li esse texto para tentar entender isso? E eu fiquei maravilhado com isso. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós achamos que nós precisamos fazer muita coisa, precisamos ser alguma coisa diferente para que o Senhor Jesus dê atenção a nós. Este homem, ele não estava no meio dos outros, ele estava como que escondido, estava num lugar no meio dos sepulcros, não haviam pessoas junto com ele, mas o Senhor Jesus estava em um lugar, pregando em um lugar, mas ele sai daquele lugar, ele enfrenta a tempestade para chegar num destino, para pregar para uma pessoa, para libertar esta pessoa, por causa de uma vida. Vocês estão entendendo isso? Irmão, não importa onde você esteja, não importa onde a sua família esteja, não importa a condição da sua vida, não importa a condição da sua família, o interesse de Deus é chegar lá. Ouça isso, o interesse do Senhor é chegar lá. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque junto com essa palavra, existe uma palavra que diz o seguinte, que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Todos venham ao conhecimento da verdade. Então isso é plano de Deus, é desejo de Deus, está no coração de Deus. E isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Se você está aqui, você é a boca do Senhor lá na sua casa. Amém? O Espírito de Deus está em você. Você anuncia a palavra do Senhor. Você anuncia a salvação. Amém, irmãos? Agora veja bem. Aqui existe uma estratégia. Uma coisa que eu gostaria que você pensasse. Toda vez que nós temos uma direção de Deus para fazer algo, quer dizer, fazer a obra do Senhor nada mais é do que libertar as pessoas do cativeiro, sempre haverá um movimento contrário a isso, contra a sua vida. Você está se dispondo, a resistência vai ser contra a sua vida. Essas pessoas estavam na embarcação, indo junto com Jesus a esse destino. O que aconteceu? Uma tempestade. Qual era a intenção? Afundar o barco. Por quê? Para não chegar ao destino. Ou você acredita em coincidências? Cristão que é cristão não acredita em coincidências. Acredita que existe mundo espiritual. Tá certo? O mundo espiritual rege o mundo que nós vemos, o mundo que nós estamos. Existe luz e existe trevas. Tá certo? Aqui nós vemos nitidamente uma resistência espiritual. Mas aí que está. Essas pessoas reagiram como às vezes muitos de nós reagimos. Ficamos presos à situação de ameaça contra a nossa vida e nos dedicamos a isso e esquecemos do destino. Mas Jesus falou assim, vocês têm pouca fé. E ele chega e repreende a tempestade. Irmãos, me diga uma coisa. Cai um martelo no teu dedo, você repreende o martelo? Está repreendido o martelo. É assim que você faz? Se você fizer isso, faz sozinho para ninguém te internar, né? Não é verdade? Como chega alguns e falam assim, está repreendido o espirro. Não. Dependendo da sua origem, Deus te crie. Hã? Ou então, um mais assim, mais firmado na palavra, que Deus te abençoe. Aí melhorou, né? Irmão Luizinho, dizendo que quando o inimigo se levantar contra você e espirrar, Deus te leve. Né?
Mas, vocês estão entendendo aqui? Aqui, olha, antecedeu um plano maravilhoso, um testemunho tremendo. Um homem que pessoas não conseguiam contê-la, pessoas não conseguiam contê-la, não conseguiram resolver o problema mental dele, não é isso? Olha que plano que estava ali, preparado, um testemunho maravilhoso, mas aí vem aquela tempestade para impedir isso. Quantas tempestades surgem na minha vida e na sua vida, e que nós às vezes ficamos dando atenção a essa tempestade, ela demora para passar. E aí a gente esquece do nosso destino. Não é? Esse homem, quando ele foi liberto, ele se tornou um testemunho enorme naquela região. Porque as pessoas viram ele bem. As pessoas viram ele bem. As pessoas sabiam quem ele era e viram a mudança, viram o que aconteceu. Aquilo foi tremendo, irmãos. Aquilo foi tremendo. Então, duas coisas que eu gostaria que você guardasse na sua vida. Considere isso que eu estou falando. Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você ache nesse momento forte demais essa expressão. Entenda uma coisa, o mundo que você vive é dirigido pelo mundo espiritual. Existe luz, existe trevas. O Senhor Jesus declarou que este mundo jaz no maligno. O que significa isso? Que este mundo está debaixo de um domínio espiritual maligno. Não sou eu que estou dizendo isso, estou repetindo a palavra anunciada pelo Senhor Jesus. Né? Então nós não podemos esquecer disso. E aí? Mas eu sou de Jesus, amém? Você é de Jesus? Então você está liberto, amém? Nós estamos mais neste cativeiro, mas isso não significa que ele não possa se levantar contra mim e contra você para impedir de fazer aquilo que o Senhor confiou a nós. Ele, na verdade, faz isso o tempo todo. Talvez você perceba, talvez você não perceba, mas independente de você discernir isso ou não, ele está fazendo. Ele está fazendo. É um probleminha na sua casa, é um probleminha no seu trabalho, alguma coisa, às vezes pequena, já consegue distrair você. Para que ele vai fazer um alvoroço tão grande, se pequeno já distrai? Então, distraiu você, aí você é chamado, chega lá na igreja, vamos lá, irmãos, vamos fazer a obra do Senhor. Puxa, bem que eu queria, mas eu estou com um problema. Tempestade. Eu estou com problema. Eu estou com problema por causa disso. É por causa do meu pai. É por causa da minha mãe. É por causa do meu filho. É por causa das finanças. É porque eu estou com dor de barriga. É porque estou com unha encravada. É tanta coisinha. E coisonas, né? Coisas enormes. Também tem. Mas são tempestades na nossa vida. E o que nós estamos fazendo? Às vezes tentando resolver de uma forma humana. A igreja precisa aprender a orar. Você precisa lutar pela sua vida. O Senhor te deu o Espírito Santo. Alô? Deus te deu o Espírito de Deus? Você tem o Espírito Santo? Então você está selado para a salvação. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, declara: Jesus, Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Quando você fala isso, ó, pum, lá vem o selo de Deus. Espírito Santo de Deus vem habitar em você e te separa para o dia da volta do Senhor. Mas o que é isso? Quem é selado com o Espírito de Deus, ele recebe a unção de Deus. Unção é o poder de Deus, que não é natural do homem, mas só existe para aqueles que estão selados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu preciso saber disso e eu preciso buscar esse como vaso, ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Existe a carta que diz, né, a carta de Paulo, falando que não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então, essa noite eu queria dizer o seguinte:
Eu queria lembrar, irmãos, que todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados por Deus. E o maligno sabe disso. E o maligno se aplica diariamente a te impedir. É um problema no trabalho que você tem vontade, não tem mais vontade de pregar ali. É um problema na escola. É uma pessoa que critica você, tira sarro de você, para te inibir. Tempestade. A tempestade não está nem sendo fora, está sendo dentro de você. A vergonha. Mas e se eu orar e não acontecer, aí que o negócio vai zangar mesmo, aí que vão tirar sarro de mim? Aquela tempestade lá dentro, né? Você tem que orar, você tem que ir contra a tempestade, porque Jesus, ele foi contra, não foi? É a tempestade ou são as ações malignas que trazem a tempestade? Você não tem que repreender a sua alma que está em tempestade, mas você tem que repreender o causador da tempestade. Estão entendendo, irmãos? Que tira você da paz, que tira você da tranquilidade, que tira você do foco, né? Eu estou focado em Cristo, eu vou servir o Senhor. Quando fala isso, começou o problema. Começou, vai acabar, porque toda arma forjada contra os servos do Senhor perecerá. Não é isso? Isaías capítulo 54 é uma promessa de Deus. Toda arma forjada contra ti perecerá. Isto é herança dos servos do Senhor. Aleluia. Eu sou um servo de Deus, vai cair. Amém? Não desvalorize ninguém. Não desvalorize ninguém. Alguns anos atrás, até compartilhei hoje com as pessoas. Alguns anos atrás, eu e a pastora Cris, nós viajamos 12 horas para encontrar a mãe de uma pessoa que era membro dessa igreja. Essa pessoa estava com câncer. E não foi porque ela pediu. Orando, né? Porque sabia dessa enfermidade. Orando. Aí alguns dias Deus começou a colocar no meu coração, vai lá. E eu achei que isso era coisa minha. Porque, poxa, bater 12 horas. Para falar de Deus para uma pessoa, poxa, quantas igrejas tem naquela cidade? Por que tem que ser eu? Veja só. Mas olha os questionamentos, olha a tempestade que começa a acontecer. Meu Deus, isso é muito orgulho? Será que é muito orgulho que está dentro de mim? Será que eu estou me achando o tal? Pô, aquela cidade está cheia de igreja, tem missionário, tem pastor, por que tem que ser eu? Olha a distância, não tem sentido isso que está passando na minha mente. E lá vai um dia, deixei para lá. Aí vem no segundo dia, começa a orar, lá vem, vai lá. Deixei passar o segundo dia, no terceiro dia, vai lá. Só que foi um vai lá, você faz a minha vontade ou você quer fazer a tua? Aí eu falei, não, é a sua, Senhor, vai lá. Aí eu ligamos para a família que está aqui, falou assim, você poderia ir com a gente lá em tal lugar, na casa da sua mãe? Ué, posso. A pessoa ficou radiante, a pessoa achou que nós íamos lá, ia haver um grande mover de cura, uma coisa tremenda, já está numa animação enorme. Deus não me falou nada, só falou, vai lá. Pois vamos lá. 12 horas, chegamos lá, a família toda reunida, esperando um milagre. Eu estava com as pernas tremendo. Porque a mulher, essa senhora, já estava num estado terminal. Primo, sei lá, vovó, tia, tanta gente lá na sala. Entramos, descansamos um pouquinho, e aí pedi para a família se reunir e ministramos a palavra de salvação. Naquela tarde, a família toda se converte. Todinha rende a sua vida a Jesus. E aí, começamos a orar, e em nenhum momento Deus orientou declarar a cura sobre a vida dela. Eu orei para que ela fosse curada, mas falar assim,
você está sendo curado em nome de Jesus, eu só falo isso se Deus mandar. Né? Então, pedimos a cura, tudo, acabou a oração. Fomos para a cozinha tomar um café, ela vem, pastor, o que é isso? Eu falei, o que é isso o quê? Ué, o senhor viaja tudo isso para fazer uma oração dessa? O senhor tem que impor as mãos sobre a minha mãe e repreender a enfermidade e declarar que ela está curada em nome de Jesus. Eu falei assim, minha irmã, como eu queria fazer isso, mas Deus não me disse para fazer isso. E ela começou a chorar e ficou irritada e um monte de coisa, não entendeu, né? Ficou irritada, tudo. Passou um tempo, ali ainda com a família, essa senhora vem, me chama, acho que a pastora Cris também estava junto, e ela falou assim, pastor, como eu precisava ouvir isso. Olha o discernimento, a pessoa tinha acabado de se converter. Como eu precisava ouvir isso. E eu sei, pela sua oração, que o meu tempo aqui terminou. Mas agora eu estou feliz, porque eu não sabia como seria o depois. E agora eu sei que eu vou estar com Cristo. Né? Essa senhora, eu acho que ela faleceu 2 meses depois. 2 meses depois. Irmãos, é maravilhoso porque às vezes nós ficamos esperando que outros venham e façam as coisas que o Senhor está confiando para nós. Deus me ensinou muitas coisas ali. Deus ensinou muitas coisas para aquela família naquele dia. Coisas que eu ia perder se eu falasse não, existem outros para fazer. Não há necessidade de eu estar lá. Mas Deus disse que era para eu ir. Deus trabalha na nossa vida assim, querido. Não importa se tem gente para fazer, mas Deus está fazendo coisas na minha vida e na sua vida o tempo todo. Deus quer pegar essas oportunidades que existem na sua vida e está trabalhando a favor da sua vida. Está edificando o caráter de Cristo em você. Amém, irmãos? Porque olha que maravilhoso, Jesus tinha uma multidão ao redor dele, pessoas que precisavam de muitas coisas, mas isso não significa que outros não precisem. Estão entendendo isso? Por isso nós temos também como essa igreja tem uma visão missionária. Pastor, nós precisamos alcançar Alfenas. Por que o senhor está falando que vai em agosto para Mimoso? Mimoso no Espírito Santo, um final de semana lá. Que expectativa é essa? Está se achando tal? Um final de semana você vai bombar lá na igreja presbiteriana de Mimoso? Não, quem tem que bombar é o Senhor. Agora, se ele disse, vai, quem somos nós para ficar? Por que tem que ser eu? Não tem gente melhor lá para fazer isso? Talvez tenha. Mas Deus tem algo conosco lá. Estão entendendo? Deus tem algo com você em cada passo, em cada direção, em cada circunstância da sua vida, querido. Não chega nada na sua vida que não tenha passado pela permissão de Deus. Ouça isso, por situação mais difícil que venha a ser na sua vida, não existe nada que chegue na sua vida que Deus não permitiu. Agora Deus permitiu para que Ele seja glorificado na sua vida. Para que você viva algo sobrenatural com Ele, para que a sua fé cresça, para que você entenda que a direção está nas mãos dEle e não na sua mais, e que você se alegre com isso, como é bom, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor sabe de todas as coisas, que bom, eu posso descansar em Deus. Eu não preciso ser o mais sábio mais, eu não preciso ser uma pessoa que busque tantas coisas e vive na insegurança do tá certo ou tá errado. Eu preciso descansar em Deus e deixar Ele me conduzir. Por quê? Porque Ele está me levando para uma vida plena. Ele prometeu, eu vim para te dar vida, e uma vida plena, uma vida abundante. Amém, irmãos? Então, eu fiquei maravilhado nesse texto. Quando eu leio, eu fico maravilhado. Eu falei, meu Deus,
um homem desprezado, um homem que não significava mais nada, um homem que ninguém tinha mais esperança nenhuma, que ele estava lá se enfiado, se arrebentando todo no meio dos sepulcros, ninguém mais dando importância ou porque não conseguia resolver. Mas o Senhor não despreza ninguém. Ninguém. Cada vida tem valor e valor tremendo para o Senhor. E nada pode impedir o Senhor de chegar na vida de alguém. Amém? Você é boca do Senhor. Amém? Você continua a obra do Senhor Jesus. Você continua. Invista nas pessoas. Deus vai te dar experiências com isso. Aqueles apóstolos, alguns estavam aqui, os apóstolos estavam aqui e outros discípulos, eles viveram coisas maravilhosas. Imagina eles presenciando isso. O quanto que eles cresceram em fé. Quanto que eles aprenderam a compaixão. Uma pessoa totalmente desvalorizada. E Jesus gastando um tempo enorme para fazer a obra de libertação na vida daquela pessoa. O que esse homem tinha para dar para Jesus? Nada. Não é? Mas ele deu o coração para Jesus. Não é porque ele falou, mestre, deixa eu te seguir. E o que Jesus falou? Não, fique aí e conte o que aconteceu. Não é? Esse homem virou um pregador. Amém? Virou um pregador. Ah lá, né? Não é verdade, irmãos? Quem sabe, se você, olhando uma pessoa, mas vou gastar tempo com essa pessoa. Irmãos, as pessoas, quando nós olhamos, nós vemos a primeira condição dela. Mas o que ela vai se tornar nas mãos do Senhor, ninguém sabe. De repente você prega para um futuro Billy Graham. Já imaginou isso? Você alcança um e esse um alcança multidões. E você vai ter aquela alegria e falar assim, Senhor, o Senhor me usou na vida daquela pessoa, que maravilha, né? São prazeres que Deus quer nos dar, irmãos. São prazeres que Deus quer nos dar. Então eu quero dizer o seguinte, agora, para terminar, hoje nós somos o representante do reino de Deus. Jesus não está mais aqui andando sobre a terra, mas está a pessoa do Espírito Santo em nós. Então nós somos agora a boca do Senhor. Amém? Aonde Deus apontar que você deve ir, não vacile nisso. Não vacile nisso, vá. Ah, pastor, mas existem alguns obstáculos. Eu ia admirar se não tivesse. Os obstáculos só apontam para uma direção. Você está indo na direção certa. Você vai ter que lutar contra isso. Mas a unção está sobre a tua vida. Amém? A unção está sobre a tua vida. Você é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem autoridade. Amém? Autoridade. Contra quem? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, segundo a palavra que está em Efésios, capítulo 6. Tá certo? Amém, irmãos? É para usar. Não põe a espada na bainha, não. Tira ela para fora. E o que vai acontecer, pastor? As pessoas vão se converter. As pessoas vão ser libertas. Pessoas que estão totalmente enganadas, desenganadas, né? Pessoas já desistiram. Quantas pessoas a gente conhece assim? Quantas pessoas que estão aqui hoje, né? Que aí o povo aí fora fica tirando sarro da igreja evangélica, né? A igreja evangélica é formada, é constituída por ex. Graças a Deus, né? Não é isso? Ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-criminoso, ex-mentiroso, né? Tá certo? Mas quantas pessoas, né? Nós temos aqui na igreja que a família já tinha desistido dela. A família já tinha desistido. Hoje, família restaurada. Isso é maravilhosa. Né? Pessoas que não conseguiam um emprego porque era desacreditado, enfiado na bebida. Faltavam no emprego, aí ninguém mais queria empregar.
hoje uma pessoa que tem posição, reconhecida, respeitada. Maravilhosa, isso é maravilhoso, irmãos. Né? Deus retira, segundo a promessa de Isaías 54, eu vou remover a vergonha da sua vida. Amém? Mas esta palavra poderosa tem que ser anunciada, querido. Vai haver resistências, glória a Deus, porque nas resistências o nome do Senhor é glorificado. Amém? Então eu gostaria que a gente se colocasse um pouquinho de pé. Amém? Levanta a sua mão, vamos terminar. Pai, em nome de Jesus, ô Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por saber, Deus, que o valor de uma vida é grande para o Senhor. Obrigado porque o Senhor atravessa qualquer circunstância para chegar e alcançar uma vida. E quando o Senhor não chega apenas para marcar uma presença, mas o Senhor chega para dar um toque do Senhor na nossa vida. O toque que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que salva, que faz o que é necessário. Para que o teu nome seja glorificado e para que a nossa vida jamais seja a mesma. Aleluia! Senhor, nós te louvamos também por saber nesta noite que às vezes as adversidades que existem na nossa vida são planos e tentativas de nos impedir de viver o melhor do Senhor para a nossa vida. Mas nós também saímos deste lugar nesta noite sabendo que nós temos a autoridade do Senhor para, Senhor, enfrentar todas as adversidades e que toda arma forjada contra a nossa vida perecerá, porque isso é herança para nós, servos do Senhor. Amém? Portanto, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, que a alegria do Senhor encha o teu coração e que o seu lar seja um lar conhecido como um lar abençoado pelo Senhor. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor e uma semana de vitória. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.